Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Questão de Mérito, o podcast do César Fius Advogados. Estamos aqui hoje para a segunda parte do nosso bate-papo sobre o direito do consumidor na era contemporânea, né, nesse momento que a gente vive hoje, século XXI. Estou aqui novamente com o Dr. Lucas, meu sócio, com o Dr. Júlio que é mestre em Direito, especialista em Direito do Consumidor, dispensa apresentações. No primeiro episódio a gente já começou a falar um pouquinho dessa vasta experiência que você tem, né, Júlio? E hoje, nesse momento, né, nesse episódio, a gente vai falar de um caso que está muito polêmico, né? Que é o caso da 123 Milhas. Recentemente, a 123 Milhas anunciou a sua recuperação, né, o seu processo de recuperação judicial, e também informou alguns consumidores que haviam adquirido vários pacotes, né, de passagens aéreas e para vários destinos que seriam cumpridos esse ano, que essas viagens não iriam mais acontecer e que a única alternativa que restaria a esses consumidores era receber vouchers correspondentes ao valor pago por essas passagens, que ainda assim não poderiam ser utilizados de uma forma única, deveria ser fracionado a utilização desses vouchers, colocando uma gama de consumidores gigantesca e num prejuízo e numa ampla violação das normas do direito do consumidor. E aí eu queria saber, primeiro do Dr. Júlio, e aí, doutor Júlio, como é que foi essa questão do 123 milhas? Bom, essa questão acho que pegou muita gente de surpresa, e ela começou principalmente no dia em que a empresa é, deu esse comunicado para os consumidores com relação ao não cumprimento das viagens, né? Então, isso gerou uma reação em cadeia no país inteiro e os consumidores todos começaram a ficar preocupados com aquela situação e começaram a ajuizar ações no Poder Judiciário, até que levou ao pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. A gente tem que imaginar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 30 e 35 que a publicidade, a oferta, da forma que ela é feita, ela tem que ser cumprida. Então, a Uhum. partir do momento que a empresa não cumpre aquilo que foi anunciado, da forma que foi anunciado, surge para o consumidor várias opções, dentre elas a possibilidade de reembolso da quantia paga. Então, quando a empresa apresenta somente uma possibilidade, que seria o voucher, ela já está violando o Código de Defesa do Consumidor e isso, de certo modo, já desperta, né, vamos dizer assim, desperta o interesse de todo mundo e as pessoas começam a ficar preocupadas com aquela determinada situação. Só para título de exemplo aqui, eu vou trazer um caso recente também que também trouxe esse tipo de situação. A gente teve um show há pouco tempo atrás que foi cancelado numa cidade aqui do interior de Minas Gerais em função de uma forte chuva. E aí, quando o show foi cancelado, a empresa falou que ia programar um show futuramente, e só que ela também ofereceu somente uma opção para esses consumidores, que era a opção de remarcar o show numa data futura e o consumidor poder comparecer àquele show naquela data Sem futura, alternativa do sem reembolso. alternativa do reembolso. Então, isso também já está gerando toda uma expectativa nos consumidores com relação àquela empresa, se ela vai cumprir ou não aquilo que o Código de Defesa do Consumidor determina. Então, esse caso da 123 Milhas é um caso que veio exatamente para mostrar que a gente precisa tomar muito cuidado na aquisição dos produtos no mercado de consumo. A gente estava até conversando aqui antes sobre isso. O, É, o doutor Júlio tá achando que o consumidor tem culpa de querer pagar barato. não, Assim. na verdade não é isso. Eu acho o seguinte: 90% das situações em que a gente tem golpe no mercado de consumo é um preço mais baixo do que é o mercado como um todo. É sempre assim, né? Você vai comprar um produto, o preço está muito baixo, É. normalmente é golpe. No caso da 123 Milhas, a gente tem toda uma estrutura por trás que, de certo modo, tranquilizava o consumidor, né? Isso. Você tinha celebridades fazendo publicidade, você tinha em todos os aeroportos do Brasil inteiro. Ela foi a empresa que mais gastou com publicidade no país em 2022. Então, assim, era uma empresa que parecia, né, estar Ilibada, completamente né? consolidada e tal. Uhum. Então, isso trazia também para o consumidor uma segurança, né, de que aquilo Sim. ali ia ser cumprido. Só que no mercado de turismo existe um padrão para todas as empresas. E aí, isso também gera uma desconfiança. Por que aquela empresa está conseguindo um preço tão baixo? O que ela tem de diferente?
né? Então é isso que o consumidor precisa muitas vezes também ficar atento, né? Então, se você percebe que é um preço muito diferente dos demais, ó, alguma coisa pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, né? É óbvio, por exemplo, você tem empresas, por exemplo, do varejo, ou de outras áreas do consumo, que elas conseguem comprar uma quantidade muito grande, aí reduzem o preço do produto e tal. Mas ali você tem toda uma estratégia para acontecer aquilo. Agora, quando uma empresa sai e se destaca no meio de um mercado que já é pré-estabelecido, com outras grandes também, e ela traz um preço muito, muito convidativo, eu acho que isso já despertaria não só a desconfiança dos consumidores, mas das autoridades também, que deveriam analisar o que está acontecendo, né? Eu acho que faltou definitivamente uma proatividade do poder público em notar, talvez proatividade não seja nem a palavra, né? Mas em coibir esse tipo de comportamento que já estava se desenhando ali há algum tempo. E agora você falou dois pontos muito, muito importantes aí, né, Júlio? Da questão da publicidade nos aeroportos. Eu fui na audiência pública recentemente que aconteceu aqui na Assembleia sobre esse caso da 123 milhas e tinha um representante do aeroporto de Confins lá. E aí um tema que foi muito, muito polemizado ali era justamente que os anúncios da 123 milhas eles continuavam sendo exibidos no aeroporto de Confins. Diante dessa situação completamente absurda, né? Várias pessoas num prejuízo aí importante, né? Sim. Lucas é uma delas, inclusive. Eu tô até habilitado lá já na recuperação. Esse caso 123 milhas, assim, eu percebo o seguinte: a gravidade não é só nisso, assim, inicialmente já a forma de devolução do valor foi absurda, porque era em voucher de forma fracionada, sem devolver o valor, mas mais grave que isso, no meu sentido também, é que logo após eles já entraram em recuperação judicial, então o modelo já estava colapsado. Então eles deixaram o negócio chegar no limite, já assim, com o negócio degringolando no absurdo e vendendo o pacote da mesma maneira. E não foi uma situação circunstancial, temporária, uma crise momentânea, não. A empresa já estava no buraco. Uhum. Ou seja, essa decadência dela ali e se mantendo ainda em alto padrão, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhuma avaliação dos resultados da empresa, gerando uma impressão segura no consumidor que era sério. É o que você disse muito bem. Eu acho que ninguém tem culpa de querer pagar barato. Ninguém tem. É o consumidor, todo mundo tem sonho de viajar. Se a passagem de 10 mil para Miami tem alguém oferecendo a 1.000, gera uma desconfiança inicial. Mas quando você tem um histórico, eles tinham um histórico de adimplência, de cumprimento. Nós já viajamos, temos notícia de quem viajou, artista tá na televisão, passa na rede social toda hora, tá no aeroporto. Tem toda uma rede que gera uma segurança para o consumidor adquirir. E aí, eu acho que o papel principal aí é das autoridades, de ter um controle mais próximo para poder avaliar isso. Olha, como essa política de preço é feita? Como isso funciona? Como vocês conseguem ter um preço tão convidativo? Eu vi alguns colegas meus, até na internet, tem empresa de turismo, é bom para o consumidor aprender, porque essas empresas vendem pacote barato, todo mundo quer comprar, de certa forma penalizando a pessoa que foi lesada. Ora, a pessoa adquiriu um produto, a oferta vincula o proponente, os termos eram claros, é um sonho, a pessoa foi lá e adquiriu, a empresa tem que honrar. E o que mais me espanta era que esse diagnóstico de que a empresa estava indo para o buraco já era conhecido dos donos. Sim. Eles não suspenderam aqui para voltar no mês seguinte ou daqui 3 meses, não. Eles suspenderam para encerrar o negócio. Então, assim, me desperta até um aspecto de má fé mesmo, de falar, eu vou levantar o máximo que eu posso aqui, que a empresa está indo pro buraco. Uhum. É isso que transmite pra gente. Quando você pega a lista de credores lá que eles apresentaram na recuperação judicial, você tem grandes bancos, né, grandes empresas que estão ali. Então uma pessoa física que me surpreendeu. Vocês viram isso? Que tem uma pessoa física entre os maiores credores. Tem. Aline, alguma coisa. Milhões ali. Tem um valor grande lá. Então, assim, já existia todo esse histórico, né, que foi desaguar no pedido de recuperação judicial. Então, a empresa já estava nessa situação há algum tempo. Pra você ver, essa política já vinha desde o hotel urbano, que o problema foi semelhante. Eles vendiam pacotes, Paris, 7 noites, R$1.900 com hotel, passagem aérea ida e volta, preços assim, absurdos. Vendia, você escolhia 3 datas eventuais e eles tinham um prazo para poder te indicar qual dessas 3 datas você iria. E só pacote futuro. Então nós estamos em 2023, Paris para 2025. Uhum. E aí passava-se 2023, passava 2024. Quando chegava a próxima viagem, eles te mandavam e-mail. Olha, não tem a tarifa promocional. Nenhuma das 3 datas que você escolheu. Você tem 2 opções. Você pega o dinheiro de volta em 60 dias úteis, sem correção, o dinheiro que você pagou lá em 2023. Ou você remarca para uma data futura. E teve gente que foi remarcando várias vezes.
pessoa já não queria o dinheiro mais, até porque não consegue comprar um pacote semelhante no mercado pelo valor que ele pagou. Nem atualização tem. Essa prática já vinha acontecendo de forma absurda. Sim. E o desprestígio é tanto do consumidor perante esses fornecedores que, por exemplo, na audiência pública, tanto em Brasília quanto aqui, não mandaram sequer representantes, contrataram um dos escritórios mais caros do Brasil para defendê-los. E ainda outro ponto, né, que corrobora com tudo isso que foi dito em relação à credibilidade, até essa questão de você ficar esperar 2 anos para viajar já é um fator que o consumidor pensa, pô, tô pagando mais barato, mas vou ter que esperar 2 anos. Mas coloca também a publicidade que vai atingir um público que talvez nem tivesse conhecimento da existência de uma empresa dessa. A gente não está falando só de quem é igual a gente, que vai chegar na internet, pesquisar ali, passagem, etc. A gente está falando da pessoa, uma senhorinha, ou uma família mais humilde que está assistindo televisão em casa, de repente, no intervalo do jornal, aparece ali a Tata Werneck e o Cauã Raymond falando da empresa. Isso aí é uma validação, uma prova social que é, assim, inequívoca para essas pessoas. Perfeito. E aí a gente entra até num ponto que também está sendo muito discutido, que é justamente a responsabilidade civil desses influencers por esse tipo de dano que é ocasionado ao consumidor. Então, eu acho que a Tata Werneck e o Cauã Raymond estão sendo investigados, né, nesse sentido, para ver. E aí, qual que é a opinião de vocês, doutor Júlio, sobre a possibilidade? Olha só, existe um livro do professor Jorge Scartesini, que já é uma obra clássica, antiga, em que ele defendia já há muito tempo atrás a responsabilização civil das personalidades ou das pessoas que fazem a publicidade. Ele entende que quem faz uma publicidade de um determinado produto tem que também responder caso aquele produto traga prejuízo aos consumidores. Essa tese dele, que é uma tese defendida por várias pessoas e tal, ela ainda não vingou aqui no Brasil. Eu acho que talvez, com relação aos influencers que agora estão entrando nesse mercado, essa discussão pode voltar à tona e a gente pode ter, né, uma análise talvez diferenciada com relação a isso. Mas a gente já teve várias situações aqui no Brasil, né, de pessoas que, vamos dizer assim, deram ali o seu aval a um determinado produto, de repente o consumidor fica na mão. Eu vou pegar um exemplo aqui clássico disso. O Faustão foi o maior garoto propaganda daquela Jack Motors, que era uma fábrica chinesa. Você não vê mais a Jack Motors no Brasil. Verdade. Ela desapareceu. E ele fez publicidade no seu programa. Eu lembro que no primeiro mês de venda dos veículos, ela vendeu 4.500 veículos, o que para uma marca chinesa que está entrando no mercado é uma venda absurda. E aí as pessoas começaram a comprar, a marca não tinha uma rede ampla de assistência técnica, nem nada disso, as pessoas foram ficando, os consumidores foram ficando no meio do caminho. E aí? E aquela pessoa que ganhou dinheiro com a publicidade, que falou, compra esse carro, que esse carro é bom, eu garanto para você. Essa pessoa vai ficar simplesmente livre de qualquer responsabilidade? Então, é uma discussão bastante interessante e que pode fazer com que essas celebridades ou os influenciadores digitais tenham um maior critério naquilo que eles vão anunciar. É claro, até o que a gente falou agora há pouco sobre qualidade da informação. É claro que muitas vezes eles podem não conhecer o produto ou não ter acesso a uma série de informações da empresa. Mas é importante que essas pessoas tenham esse tipo de análise também, porque elas colocam a imagem delas na frente dos consumidores ali, e aquilo ali traz uma certa confiança. Você imagina uma pessoa mais velha, senhorinha lá, que vê a atriz da novela falando que aquele produto é excelente, né, que é um produto maravilhoso. O argumento da autoridade, gente, isso supre qualquer desconhecimento. Esse caso da marca chinesa é perfeito mesmo. O brasileiro, tradicionalmente, não vai confiar num carro chinês, não é o perfil de compra, pelo menos até então. Se vem uma figura pública de um apelo gigantesco, igual o Faustão, e fala, vai lá e compra, isso aí é decisivo para essa pessoa decidir comprar. Com certeza nesse sentido. Sim. E aí talvez realmente refletir, né? Não vai caber talvez uma responsabilidade objetiva, como preceitua prioritariamente o CDC, né, em relação aos fornecedores, em relação ao influenciador, mas talvez sair um pouco da teoria clássica e a gente ir para uma responsabilidade proativa desses influenciadores, um dever de diligência mais acurado, né, para poder realmente conhecer minimamente o produto ou serviço que eles estão potencializando de forma contundente a venda, né? A gente teve um caso aqui no Brasil que aconteceu recentemente da influenciadora que foi condenada, não sei se você sabe, uma dessas influenciadoras, eu até esqueci o nome dela, ela fez uma live no perfil dela e aí ela anunciou um prêmio que eu acho que era um iPhone, e a empresa que ia entregar o iPhone junto com ela, né,
patrocinando, a live aconteceu e a pessoa ganhou lá o prêmio e não recebeu. Então ela entrou na justiça contra a influenciadora digital e conseguiu um ganho em cima dessa situação. Mas aí é um caso que talvez seja um pouco particular, porque ela prometeu uma coisa e não cumpriu aquela promessa. Uhum. Agora, você responsabilizar a personalidade, o influenciador digital, por um produto que tem toda uma cadeia produtiva por trás da empresa, é uma coisa mais complexa. Sim, bem mais sim, complexo, com né? certeza, Então, com certeza. Imagina se tiver que avaliar a balancete da empresa para fazer propaganda, tiver que entrar nesse nível de minúcia, fica muito difícil, né? Não, se você pensar, por exemplo, que o produto tem aquelas questões de normas técnicas, a questão, né, a questão toda da qualidade do produto, né? Mas eu acho que essas pessoas têm condições de pelo menos fazer uma análise prévia disso, né, para poder ter pelo Mínima, menos né? Mínima. entendeu? Ó, Eu acho que nesse caso, por exemplo, se a gente avaliar quanto esses influencers recebem por esse tipo de publicidade, não sei se vocês viram, acho que aquela Virgínia, esposa do filho do Leonardo, Zé Felipe, ela falando quanto ela ganha para fazer uma publi, gente, é muito dinheiro. dinheiro. Eu acho que não é ser responsabilizado de maneira cega. É basicamente eles terem um mínimo dever de critério, de diligência, para poder pesquisar melhor antes de colocar realmente a imagem deles ali, né? Eu tenho um caminho que eu acho assim, ele é central, que o Brasil está perdendo já há algum tempo, que são as agências reguladoras. Sabe, assim, fortalecer e voltar a serem mais ativas. A partir do momento quando determinada empresa começa a descumprir, como é o caso do Hotel Urbano, de não cumprir as viagens, deveria haver uma decisão administrativa de impedir a comercialização até que se cumpra. E aí se permite que essa prática continue sendo feita reiterada, lesando sucessivamente diversos consumidores, sem nenhuma atuação, até chegar ao ponto que se tem uma recuperação judicial que trava tudo e que impede agora até de pedir o voucher. Então eu, por exemplo, que tenho lá o meu valor, se eu quiser eu não posso mais. Não me é dado nenhum direito agora sequer de ter o voucher. Ou seja, ficou cômodo para a empresa, né? Me parece, na realidade, isso, eu sempre tive a impressão que isso é uma operação de crédito camuflada de venda de viagem. Então você vende para data futura, bota no caixa aquela quantidade, inunda a sua base financeira, que vai te gerar altos rendimentos, e você, na verdade, está tendo lucro com rendimento. Porque vai chegar na época da viagem, você não vai dar a viagem. O que você vai fazer? Você vai devolver o capital do cara que ficou com você 2 anos. E você rentabilizando aquilo. Uhum. Eu acho que eles se sustentaram dessa forma. Essa é a lógica. A única explicação para mim é essa. É a lógica. E o que eles fazem? Para não ser de forma descarada uma fraude, eles colocam lá 10, 15% para viajar normalmente. Para sempre ter alguém para dizer, não, eu fui e deu certo, porque senão seria uma fraude escancarada. Uhum. Mas isso só é possível ter esse nível de propagação porque há uma condescendência do poder público que não tem uma atuação mais efetiva. Isso deixa o consumidor vulnerável por todos esses aspectos. É o poder econômico. Gastam com propaganda, gastam com publicidade, com influência, cria uma rede que sustenta a versão deles. E aí fica difícil, eu não posso condenar quem tem sonho de viajar, né? Mas isso aí, Lucas, é um problema crônico do Brasil já. A gente tem essas agências reguladoras e os órgãos fiscalizadores que não fiscalizam muitas vezes nada. Eu já tive situações, por exemplo, de cooperativa de crédito que chegou numa situação tal que o Banco Central deveria fiscalizar e não fiscalizou. Então a cooperativa de crédito decreta falência lá e aí vira uma loucura. Bancos também que acontecem isso. Então, assim, todas essas agências reguladoras e os órgãos fiscalizadores, eles estão falhando nessa questão com relação ao consumidor. Então, o consumidor muitas vezes acredita, né, que aquela empresa está ali funcionando toda com bastante publicidade, com bastante lastro, mas que por trás as autoridades também estariam, né, garantindo aquilo ali. Perfeito. E a gente percebe muitas vezes que ninguém faz nada, ninguém toma providência nenhuma e chega nesse ponto. Esse caso da 123 milhas, por exemplo, investiga-se se é uma situação de pirâmide financeira ou não. A gente ainda não sabe se realmente é. Mas o que aparenta é que eles venderam os pacotes, e a gente até já conversou sobre isso, né? Sim. Fora do ambiente de trabalho, eles venderam os pacotes, então as primeiras pessoas que compraram vão conseguir fazer as viagens
E aí, aquelas que vão no futuro é que vão saber se A conta vai cair no a colo de conta vai alguém. cair no colo de alguém. É. A pirâmide financeira funciona assim. Ela começa a entrar gente, começa a entrar pessoas, e aí aquelas que estão lá em cima sempre recebem, e aquilo vai gerando uma confiança no consumidor. Vai. De repente, o modelo não se sustenta mais, e aí a pirâmide toda cai. Né, ela começa a ruir, e isso é um problema, né? Então a gente já teve várias situações desse tipo de mercado aqui no Brasil. Então precisa ter uma investigação séria para saber realmente se houve isso ou não. Tem muita gente defendendo que houve, mas a gente não pode afirmar, né? Então a gente precisa saber realmente se esse modelo deles era sustentável. Eu já vi algumas pessoas alegando que tem a questão que houve uma mudança nos preços do combustível, das viagens e tal, e isso teria mudado, né, o aspecto dessas empresas, mas, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Tem que se criar um modelo, na minha opinião, um modelo que permita o acompanhamento e a segurança do que está sendo vendido vai ser entregue, pelo menos uma parte. Não pode deixar ficar 2 anos ali vendendo de forma livre, sem nenhum controle, sem nenhuma comprovação que tem lastro para cumprir a oferta, sem fiscalização, para chegar no ponto que chegou, você ter uma relação de 2 bilhões de pessoas com crédito sem ter o que fazer. Não pode. Então, assim, basicamente foi vendas aleatórias sendo feitas de forma sucessiva, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma garantia, sem nenhum controle. Às vezes até entrar numa perspectiva de securitização, né? Deles Sim, terem realmente que sim. honrar com isso através de um seguro. Porque agora o que aconteceu com a decisão recente aqui do TJ Minas, inclusive, né? As ações judiciais contra 1, 2, 3 milhas estão suspensas. Muita gente ainda está pagando parcela da viagem. Gente, isso é um absurdo. Tem gente continuando a pagar a parcela de uma viagem que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Aliás, uma dica importante para esses consumidores aí que estão pagando. O artigo 54G do Código de Defesa do Consumidor permite que você peça a suspensão das parcelas que estão para vencer. Teve até algumas liminares deferidas nesse sentido, né? Já tem. Você pode fazer isso administrativamente através do seu cartão de crédito ou do banco, ou então você entrar na justiça e pedir o cancelamento das parcelas futuras, né, para evitar um prejuízo maior, porque o prejuízo já existe, né? Então o consumidor que tomar essa providência, ele pode evitar um prejuízo maior, porque às vezes ele dividiu em 12 vezes, que é lá, usual, né, para público-alvo desse caso, né? Exatamente. Isso foi até dito na audiência pública também. Essa orientação ela foi trazida e repetida justamente. Peça a suspensão das parcelas que ainda têm que ser pagas. Porque, assim, é triste dizer, mas a chance dessas pessoas... Desculpa, Lucas, não fica triste. Tá? Não, eu já internalizei isso já. Receberem um reembolso ou terem essa viagem cumprida é mínima. Eu só fico um pouco mais confortável, porque meu prejuízo foi de 6 mil. Meu primo, Marcos, o dele foi 28 mil reais. Então, depois disso, eu tô um pouco mais confortável. Eu já digeri melhor. Não, famílias inteiras, alunos nossos que vêm procurar, falam, não, porque eu comprei viagem com minha família, 10 pessoas. O pior é o sonho. Assim, o que mais me deixa chateado é o sonho. Tem pessoas que programam a família inteira, pessoa que nunca andou de avião, nunca foi para fora do estado. Casamento, tira férias do emprego, enfim, cria toda uma estrutura, sonha com aquilo e na porta é comunicado que não vai viajar mais. E pura e simplesmente assim. E aí, como é que faz? Vai procurar advogado, vai ter que gastar com advogado ainda, já tô tendo prejuízo com a própria viagem que não vai acontecer, eu vou contratar advogado, aí você contrata, entra com recuperação judicial, não tem o que fazer, porque suspende as ações, fica de mãos atadas. O consumidor vai lá para o fim da fila, né, gente? Fim da fila. Trabalhista antes, tem tributo, tem muita coisa, não vai chegar no consumidor. Depois que começa a recuperação judicial, e se ela se transformar em falência, a coisa fica pior ainda, né? Porque eu já trabalhei em processo de falência, um deles que eu trabalhei demorou 20 anos para acabar. Né? Então, assim, você imagina o consumidor esperar 20 anos para receber um crédito, né, que ele comprou lá atrás e que era um sonho de uma viagem. É muito desanimador, né? Muito. Então, essa é uma questão que acho que atingiu aí muita gente. Eu conheço várias pessoas que compraram. Em vários lugares que eu frequento, a gente tem pessoas, né, alegando que fizeram a compra dessas passagens. Infelizmente, a perspectiva não é boa, não. Né, para ninguém. E não há realmente, assim, nada que console, né? Agora que a gente possa virar e falar, não, a não ser isso de realmente suspender as parcelas que porventura... É a única possibilidade prática no momento. Infelizmente, vai ter que absorver esse dano e que isso, pelo menos, talvez... O brasileiro tem memória muito curta, né? Mas que talvez isso não seja esquecido tão rápido para prevenir que outros acontecimentos assim se repitam no futuro mais próximo. Eu acho que repensar o modelo, a sua sugestão foi ótima, né? Assim, que se tem um seguro,
tem que ter algum mecanismo de lastro para esse tipo de venda, para gerar uma segurança. Olha, se as empresas simplesmente resolverem não cumprir, a gente tem alguma segurança que, pelo menos parcialmente, essas pessoas vão ser reembolsadas, porque viram a terra totalmente sem lei. Você começa a oferecer um modelo, inicialmente você cumpre o modelo, mesmo tomando prejuízo, mas com a perspectiva daqui 1 ou 2 anos de você gerar um prejuízo para um tanto de gente ou ir embora. Escalar a fraude, e você permite, inclusive, criar, nesse lapso temporal, uma situação de preparar não sei se foi isso que aconteceu, mas digo que se alguém tiver deliberadamente de má fé, você consegue preparar o golpe. Porque eu estou vendendo, eu posso me estruturar financeiramente, eu posso criar modulações societárias para proteger meu patrimônio, e depois eu jogo o consumidor pro buraco e dou um abraço nele e acabou. É isso que é uma insatisfação. Esse caso de seguros é uma questão interessante, até essa hipótese que eu falei para vocês aí do show. Eu estava discutindo isso essa semana com relação ao cancelamento de um show. Houve um evento da natureza e tal, o show foi cancelado. E aí os consumidores teriam direito ao reembolso do ingresso, como também a possibilidade de assistir um show. Só que não se tem data definida de quando vai ser a próxima apresentação, né? Então, assim, tá tudo em aberto. E aí eu estava pesquisando sobre essas questões. O Paul McCartney, quando veio aqui em 2010 no Brasil, ele movimentou o setor de seguros do Brasil porque eles fizeram uma apólice de 24 milhões para o show dele, para garantir todas essas questões. Então, se ele não pudesse vir, a apólice cobria. Se tivesse um evento, um fenômeno da natureza, a apólice também estaria cobrindo ali a ausência do show. Então, esses organizadores de eventos, empresas, eles têm que trabalhar com essas questões também, que são extremamente importantes. E outra coisa que você falou, que eu acho que é importante a gente ressaltar, a fiscalização, não só das grandes empresas e do mercado como um todo, ela é falha desde baixo. Eu vou te dar um exemplo assim muito simples. Eu fui numa papelaria uma vez e tinha lá uma informação pregada assim na papelaria. E aí eu falei, essa informação viola o Código de Defesa do Consumidor. Eu, como professor de Direito do Consumidor, né, falei, vou dar uma de chato. Aí eu falei, essa informação viola o direito do consumidor. Mas tava de terno ou tava de roupa? Não, tava normal. Aí a moça falou assim, eu sei disso. Aí eu falei assim, pois é, e você vai continuar deixando? Ela falou, vou. Ela sabe que não vai ter uma fiscalização ali que vai multar, né, que vai exigir que ela não cumpra, que ela não faça aquilo daquela forma. Crime compensa. Exatamente. Eu acho que às vezes é até a questão de repensar a responsabilidade objetiva, porque tende-se a pensar que a responsabilidade objetiva, que é aquela, né, que não depende da comprovação de culpa, como uma proteção ao consumidor. Mas a partir do momento que o fornecedor, de um jeito ou de outro, ele vai ser responsabilizado normalmente por eventuais danos que ele cause, ele não vai ter a menor intenção de prevenir risco, de prevenir dano, de prevenir esse tipo de situação. Às vezes, se a gente der um passo atrás e tornar essa responsabilidade precaucional, né, que isso realmente seja levado em conta, os danos vão pelo menos diminuir. Porque uma vez acontecendo o dano... O que vai dar a reparação nesse caso aí? Tem responsabilidade objetiva, mas 1, 2, 3 milhões não vai reparar ninguém. Você falou um negócio importante, que é o seguinte, aqui no Brasil nós tivemos há uns 2 anos atrás uma grande rede de vendas aí que foi multada em quase 10 milhões de reais por práticas abusivas. Dentre elas, venda casada, uma série de práticas abusivas que ela sempre praticou e continua praticando. Então, o que acontece? Enquanto ela foi multada em 10 milhões, que era o valor máximo da multa prevista na legislação, ela faturou 1 bilhão de reais. Sim. Então, assim, vale muito a pena fraudar o consumidor. Aí, infelizmente, né, a gente tem esse tipo de comportamento e as empresas sabem disso. Então, muitas vezes o PROCON vai lá, multa, o Ministério Público vai lá e multa. Então, eu acho que tem que ter uma efetividade e aí é uma questão interessante. O dinheiro nem sempre atinge esses grandes players do mercado. Nem sempre. Então, por exemplo, em vez de multar em 10 milhões, faz com que essa empresa faça um anúncio em rede nacional dizendo que ela pede desculpa aos consumidores pelas práticas abusivas realizadas nos últimos anos. Aí isso afeta a credibilidade. Tem muito a ver com a nossa LGPD também, com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão de uma das sanções previstas ali ser justamente a envolver o risco reputacional. Isso atinge muito mais uma grande empresa do que uma multa.
Com Muito certeza. mais, muito mais. Com certeza. A multa é uma pena pecuniária ali que muitas vezes não vai fazer diferença Não no vai, caixa. é um custo ali Ale- que compensa. além deles recorrerem, né, contra essa multa muitas É. vezes, e aí demora-se anos, às vezes, também para pagar a multa. Sim, Né? Então, perfeito. existe uma efetividade muito maior em outras formas, né, de condenação do que simplesmente o dinheiro, né? Isso. Então, Bom, gente, voou o tempo. A gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio. Queria te agradecer muito, doutor Júlio, por ter topado estar aqui com a gente. A gente conversou de pontos super importantes, né? Não só para os advogados, advogadas, mas todo mundo que estiver ouvindo a gente, porque todo mundo é consumidor em alguma medida. E espero vocês nos próximos episódios. Obrigada. eu que agradeço o convite de vocês. Obrigado, aí. Júlio. Valeu.